Olá, meu amado irmão, que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Quero aqui iniciar orando com você. Senhor, em nome de Jesus, te peço que o Senhor esteja abençoando a cada irmão que está assistindo esse vídeo, renovando a saúde, renovando a vida espiritual, suprindo as necessidades. Deus, em nome de Jesus, alcança aquele que ainda não te conhece. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero indicar para você o curso hebraico bíblico da eTeacher. Por que eu indico sempre esse curso? Porque realmente vale a pena você fazer. A Escritura Sagrada vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, ao você estudar hebraico bíblico, você vai estudar a língua original, ou seja, você vai entender os termos, a interpretação mais literal da palavra de Deus. Então, esse curso hebraico bíblico eu estou lhe recomendando porque é uma bênção. Pode fazer e você vai ser ricamente abençoado. Eu sempre apresento aqui um livro, vou apresentar mais uma vez aqui, o Hebraico Bíblico A. Esse livro aqui, você recebe um livro, esse livro vem lá de Israel. Você recebe o mesmo livro também. Se você não quiser estudar no livro assim em papel, você vai no livro digital, no e-book. Você tem aulas semanais, aulas online, ao vivo. Os professores são lá da nação de Israel. O curso dura 9 meses. Ao terminar o curso, você recebe um certificado. E você também pode pegar o curso e acrescentar como crédito acadêmico. Então é uma bênção. Você vai lá no site cadostrocomunicaçõesmarketing.com e ali você acessa a página da eTeacher e vai abrir lá um cadastro. Você faz o cadastro, você não vai se comprometer com nada fazendo o cadastro, apenas você vai receber uma ligação e eles vão lhe explicar como é o curso. Então eu recomendo o curso hebraico bíblico da eTeacher. Eu quero aqui ler um texto. O nome dessa meditação, dessa mensagem é o caráter de Deus. O caráter. Quem é Deus? Quem é o Eterno? O texto que eu vou ler é o texto nas Escrituras Sagradas, em toda ela, mais claro sobre o caráter do Senhor, sobre a sua personalidade, como Ele é. E se encontra aqui em Êxodo, no capítulo 34, do versículo 5 ao versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Eu li Êxodo 34, do versículo 5 ao versículo 8. Para entendermos o contexto desse texto, Moisés estava orando, intercedendo pelo povo de Israel, porque o povo havia construído um bezerro de ouro. Moisés passou 40 dias no monte, no cume do monte, para receber ali a lei, os mandamentos, os 10 mandamentos. E quando ele desceu, o povo havia construído um bezerro de ouro e estava ali em uma orgia sexual, e o Senhor ficou irado com aquele povo. Ali houve uma separação. A tribo de Levi foi separada para ficar como uma tribo sacerdotal, uma tribo diferente. E aqueles que estavam ali adorando aquele bezerro de ouro foram mortos. E o Senhor ficou tão irado que ele propôs a Moisés matar toda aquela geração, todos os israelitas. E de Moisés
construir uma nova nação. Moisés ora pelo povo, Moisés intercede pelo povo, Moisés faz o eterno, ele lembra o eterno da promessa que o Senhor havia feito a Abraão. E é tão interessante que é como se Moisés ele lembrasse o Senhor da sua própria reputação. Moisés vai dizer: o que as nações vão dizer de ti, Senhor? Que tu não teve poder para levar o povo até a terra prometida. Então o Senhor decide não destruir o povo, mas diz que não vai mais no meio do povo, mas que vai enviar um anjo. E Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E o Senhor, por amar muito a Moisés, concede o que Moisés pede, perdoa aquela nação, a nação de Israel. E aí Moisés faz mais um pedido. Moisés ele começa perguntando pelo nome do Senhor, lá no começo da sua chamada, no capítulo 3. Agora ele pede para ver a glória do Senhor, para que o Senhor se manifeste a ele. Então o Senhor coloca ele no cume do monte, esconde ele numa rocha, e ele passa por Moisés. E aqui nesse capítulo 34, e versículo 5, 6 e 7, está a maior definição do caráter do Senhor. Então, como é o Senhor? O texto vai dizer: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, Adonai, Adonai Elohim, compassivo. Compassivo é cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Compassivo, Deus é compassivo, Deus é cheio de compaixão. Clemente, Deus é perdoador, Deus é clemente, que é uma pessoa clemente, é uma pessoa voltada para o perdão, para a clemência. Deus é compassivo, Deus é cheio de compaixão, Deus é clemente, longânimo, Deus é paciente, Deus não se ira com facilidade, Deus é longânimo, sua longanimidade. Grande, longânimo também é sinônimo de benigno, longânimo, benigno. Grande em misericórdia. Grande em misericórdia, em perdoar, em ser misericordioso, em ser bondoso, em ser generoso. E fidelidade, grande em misericórdia e fidelidade. Deus é fiel, seu caráter é fiel, ele não falha, tudo que ele fala ele cumpre, tudo que ele promete ele cumpre. Deus é totalmente fiel, ele não pode negar a si mesmo. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Ele tem memória. Quando o povo foi tirado da nação do Egito, através de Moisés, foi porque o Senhor lembrou da promessa que ele tinha feito a Abraão. E apesar daquele povo estar distante dele, povo de Israel, mas ele lembra da sua misericórdia até 1000 gerações, porque Abraão foi um homem chamado amigo de Deus. Então, quando alguém anda nos caminhos do Senhor, ele traz bênção sobre a sua descendência. Guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade. Deus perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e o pecado. São diferentes. Iniquidade é perversidade, mas Deus assim ainda perdoa. É quando alguém comete um ato de perversidade. Transgressão é quando alguém quebra um mandamento, é transgredir a lei. E pecado transgressão é quando alguém tem consciência de um mandamento e não cumpre.
E pecado é quando alguém comete algum tipo de erro sem conhecer a palavra. O pecado é ignorância. O pecado é a ignorância da palavra de Deus. Ainda que não inocente o culpado. Veja, este texto que eu estou lendo é a maior definição do caráter de Deus. O nome da mensagem é o caráter do Senhor. Ele é o eterno Elohim, Adonai, Elohim, compassivo, clemente, longânimo, 3 adjetivos sinônimos: compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, 4, fiel, que guarda a misericórdia, 5, em 1000 gerações. Deus é perdoador, que perdoa a iniquidade e transgressão, o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Ainda ele perdoa, mas ele julga, né? Davi pecou quando ele teve aquele ato errado ali com Batseba, e ele foi perdoado, mas o Senhor não o inocentou. O filho da relação pecaminosa foi morto, e a espada não saiu da casa do rei Davi por causa do pecado. Deus não inocenta. Então ele tem um caráter misericordioso, longânimo, benigno. Deus lá no profeta Miqueias diz: quem é semelhante a ti, que tem prazer na misericórdia? Deus tem prazer em fazer o bem. Deus é sempre pronto em perdoar. Deus é sempre pronto Ele não se alegra na morte do ímpio, mas antes que se converta. Então Deus é bom. O apóstolo João vai dizer: Deus é amor. Mas ainda tendo essa natureza toda voltada para perdoar, esse é o seu caráter. Ele não inocenta o culpado, ou seja, que ele não faz vistas grossas quando nós pecamos. Ele não esconde o lixo, um termo que a gente usa, debaixo do tapete. Ele não quebra galho, ele não dá jeitinho, ele julga o pecado, ele corrige o pecador. Ele é bom, ele é misericordioso, mas ele não inocenta o culpado. E ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, aqueles que lhe aborrecem. Então quando alguém é culpado, quando alguém peca, ele pode trazer maldições até a 3ª e 4ª geração. Esse texto que eu estou lendo, Êxodo 34, do capítulo 5 ao 8, é a maior definição do caráter do Eterno. Toda a Bíblia é sagrada, e nenhum texto da Bíblia você vai encontrar uma definição mais completa do caráter do Senhor do que esta. E quando ele passou ali com toda a sua glória sobre Moisés, Moisés ficou cheio da glória de Deus, o seu rosto ficou brilhando. Então, quando Moisés recebeu a revelação do nome do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi que ele se curvou e o adorou. Então Deus é completamente amável, Deus é completamente desejável. Quando a vontade do Senhor passou por ele, ele o adorou. Então quando o Senhor se revelou a ele, a primeira coisa que Moisés fez foi o adorar. Porque quando alguém tem uma experiência com Deus, você pode medir o nível de intimidade de uma pessoa com Deus por essa palavra: adoração. Quem conhece a Deus o adora, e quem não o adora porque não o conhece. Quando Moisés recebeu essa revelação, essa experiência, e a bondade do Senhor passou sobre ele, imediatamente ele se curvou e o adorou. Porque Moisés estava assim, achando que o Senhor estava sendo muito duro com aquele povo por causa do bezerro de ouro. Então Deus passou sobre ele toda a sua bondade, e aí Moisés viu que realmente ele é bom, e aí ele se prostra e o adora. Essa é Êxodo 34, do versículo 5 ao 8, a maior manifestação, a mais clara manifestação do caráter de Deus nas Escrituras, porque é o próprio Deus se revelando a Moisés, dizendo como ele é. Deus é eterno, Deus é o Criador, Adonai Elohim, o eterno Criador, compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia,
fiel, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que não nos senta o culpado, ou seja, Deus é justo, Ele é misericordioso, mas Ele é justo, e Ele visita a iniquidade, ou seja, a perversidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Ele é digno de ser adorado. O nome da mensagem é a revelação do caráter de Deus. Então, quem é Deus? Deus é esse aqui. Adonai Elohim. O Senhor, o eterno Criador. O Criador é compassivo, o Criador é clemente, é longânimo, é grande em misericórdia, é fiel, guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa, Ele é perdoador da iniquidade, da transgressão, do pecado, não inocenta o culpado. Já falei aqui, não faz vistas grossas. Quando a gente peca, Ele corrige. Visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E completamente digno de ser adorado. Moisés se curva e o adora. Quem conhece a Deus o adora. Se você tem intimidade com Deus, o fruto da intimidade é a adoração. O resultado de comunhão é a adoração. Eu deixo essa meditação para a sua vida, que o Senhor eterno esteja te abençoando em nome de Jesus. Amém.